grito na floresta sombria, em uma noite opressiva em Eldermoor, sob uma lua cheia que brilha intensamente, lançando uma luz prateada nas densas copas da floresta. A cidade em silêncio, cercada por sombras ameaçadoras das árvores antigas, revela a trilha conhecida como Caminho da Lua, de característica amedrontadora, manifesta nas expressões de tensão e medo no rosto de um jovem que se aventura pela trilha. Seu olhar atento vai escaneando as árvores, onde sombras parecem se mover. De repente, um grito agudo ecoa através da floresta, numa vibração como se estivesse pulsando com o coração dele. Barulhos revelam as pegadas que terminam abruptamente na clareira, cercada por árvores que parecem ainda mais altas e ameaçadoras. A sensação de frio é quase palpável. A respiração do jovem se torna visível na umidade do ar. De repente, a súbita aparição de uma figura esquelética entre as árvores, trazendo um arrepio instantâneo. Ecos cada vez mais distantes de gritos que desvanecem em um silêncio ensurdecedor. O jovem luta contra os arrepios enquanto tenta escapar, revelando o verdadeiro terror que assombra a trilha. A sombria névoa, a luminosidade da lua e o horror cru que permeia a floresta manifesta uma experiência que retrata a luta entre a vida e a lenda esquecida. Eliza era uma jovem da pequena cidade de Eldermoor, conhecida por seu espírito livre e sua curiosidade insaciável. Desde pequena, Eliza sempre se aventurou nas florestas ao redor da cidade, fascinada pela beleza e pelos mistérios que a natureza oferecia. Com cabelos longos e uma expressão sonhadora, ela era querida por todos e frequentemente vista, ajudando os necessitados ou explorando novas trilhas com seu sorriso contagiante. No entanto, sua vida ficou marcada por um evento trágico. Uma noite de lua cheia, ela desapareceu enquanto caminhava uma trilha que os moradores mais velhos evitavam por conta de histórias lúgubres. Sua ausência deixou a comunidade abalada e, despite todas as buscas, não houve sinal dela, exceto por pegadas que misteriosamente terminavam em uma clareira, como se ela tivesse simplesmente desaparecido. Com seu desaparecimento, a lenda de Eliza começou a crescer. Muitos afirmaram que seu espírito ainda vagava pela floresta, emitindo um grito angustiante nas noites de lua cheia, clamando por ajuda, buscando vingança. Com o passar dos anos, Eliza se transformou em uma figura tragicamente presa entre os muros, representando a dor, o desapego e sua humanidade sem juízo. Deixadas inexploradas, especialmente os segredos sombrios da floresta, que um dia chamaram de lar. O que aconteceu com Eliza, a noite de lua cheia, permanece um mistério. Os detalhes que ajudam os desejo de descobrir os segredos que a floresta guardava. Os moradores mais velhos, cientes das histórias que cercavam a trilha, tentaram dissuadi-la, mas sua curiosidade foi mais forte. Conforme ela se aprofundava na floresta, a atmosfera se tornava cada vez mais opressiva. O ar estava carregado de um frio súbito que parecia cortar a pele, e as sombras se moviam de maneira inquietante, como se a própria floresta estivesse viva e a observando. Aqueles que a conheciam relataram que Eliza frequentemente falava sobre ter ouvido sussurros da floresta, como se uma presença estivesse sempre por perto, mas ela nunca se deixou intimidar. Naquela noite, sua risada se transformou em um grito agudo quando, de repente, o silêncio da floresta foi rompido. Momentos de desespero seguem, quando ela se deu conta de estar cercada por uma densa neblina que surgia do nada, obscurecendo sua visão. E,
Numa fração de segundos, o som da sua própria respiração foi substituído por um eco distante que parecia chamar seu nome. Atraiu-a ainda mais para dentro da floresta. Aqueles que ouviram seu grito notaram que ele tinha um tom de desespero, mas também algo de sobrenatural, como se a própria floresta estivesse reclamando-a como sua. Apesar das buscas exaustivas da comunidade que se espalharam pela floresta em sua procura, não se encontrou nenhum sinal físico de Elisa. Apenas suas pegadas que terminavam abruptamente em uma clareira, como se ela tivesse sido puxada para outra dimensão. O desespero e a tristeza da cidade transformaram-se em lendas, afirmando que o espírito de Eliza agora vagava pela floresta, presa entre dois mundos, gritando por ajuda, perpetuando um ciclo de temor e mistério que ecoou em Eldemor por gerações. A história de Eliza não se tornou apenas uma lembrança de uma jovem perdida, mas um aviso sombrio para todos aqueles que, atraídos pela mesma curiosidade, se atreverem a seguir os ecos da floresta nas noites de lua cheia. O que realmente aconteceu com Elisa permanece uma incógnita, e cada habitante de Eldermore leva consigo o peso de um "e se" nas histórias sussurradas ao redor da fogueira. A forma como Eliza desapareceu naquela noite fatídica é um dos aspectos mais enigmáticos da lenda que envolve sua história. A narrativa sugere que, enquanto ela caminhava pelo caminho da lua, a floresta ao seu redor começou a mudar de maneira perturbadora. O que era uma trilha familiar se transformou em um labirinto de sombras e desapareciam abruptamente